Que alegria a gente poder estar aqui, muito bom a gente poder estar junto aqui, de verdade mesmo. Eu creio que o que o Senhor começou a fazer, né, Ele vai concluir, se vocês deixarem. Isso é uma coisa preciosa de Jesus, e eu demorei para entender isso, cara. Eu, por muito tempo, na verdade, nem criei em Jesus. Essa é a verdade. Mas, depois de crer, porque eu tive um encontro muito avassalador, e às vezes a gente acha que quem tem os encontros mais avassaladores, talvez mais transcendentais, são encontros mais... São pessoas mais especiais, são pessoas mais escolhidas por Deus, né, para ter esses encontros. Mas com o tempo, conforme eu fui percebendo, fica comigo aqui, as crianças ali, a Agatha vai dar conta. Com o tempo eu fui percebendo que, na verdade, quem tem os encontros mais transcendentais com o Senhor, com aquele que é eterno, eram os piores. Os mais difíceis, os mais descrentes. Os melhores, e não estou falando melhor de menos pecado, mais pecado, mais merecedor, menos merecedor, não. Os escolhidos mesmo, tá entendendo? São aqueles que, sem ver, sem sentir, sem nada transcendental, creram. Simplesmente por ouvir. Eu creio que o que o Senhor tem para você é vida. Vida em abundância, de verdade. Mas uma coisa que é muito precioso a gente pensar, e Jesus é assim, e tudo que Jesus faz é através dessa forma. Ele nunca vai invadir você. Ele nunca vai arrombar você. Quem invade é ladrão. Quem entra de forma abrupta é abusador. E Jesus é um gentleman. Jesus é rei. E ele, como rei, não só não te invade, como ele teria poder para poder dizer: seja feito assim como eu quero, porque ele é rei. Mas ele, como rei, pega a toalha, a bacia e se ajoelha para lavar os seus pés, para te servir, para te limpar, para tocar nas partes no qual ninguém tem desejo de tocar, para ir nas áreas no qual você muitas vezes nem mesmo gosta, talvez sente vergonha e nem tanto aceita. Mas uma das coisas mais preciosas que eu conheci com Jesus é que Jesus é um cavalheiro que espera ser convidado para entrar. Mas na medida, eu nunca vi, até hoje, alguém que, tendo dito para ele: ei, fica, janta comigo essa noite, senta comigo para a gente partir da intimidade. Eu nunca vi alguém que tenha feito isso não ter as suas vendas dos olhos abertas, a sua cegueira transformada em consciência, em clareza de vida, orientação, restauração do propósito, preenchimento no espírito, preenchimento, cura. E não estou falando cura passageira, eu estou falando cura de verdade. E não estou falando cura mágica, como é ofertado em tantos lugares, inclusive em tantas igrejas, infelizmente. Mas eu digo cura na base do seu ser. 10 pessoas foram curadas no seu corpo por Jesus. 10 leprosos. Os 10 foram embora. Somente um voltou. Esse que voltou, Jesus disse: você foi sozo. Você foi curado, salvo, liberto. Você recebeu uma cura integral. Porque às vezes a gente se relaciona com Jesus para receber aquela bênção, ou para nos livrar daquela maldição, ou para nos proteger de algum mal, ou para acabar com alguma maledicência, e tá tudo bem você chegar assim.
Mas ele não vai permitir que você continue dessa forma. Porque isso é uma mentalidade de um escravo. O escravo só pensa necessidade e dom. Mas um filho pensa responsabilidade, pensa destino, pensa propósito, pensa vocação, pensa orientação, pensa relevância, transformação. Esse que voltou porque a cura física não era suficiente para ele. Ele não estava atrás só de resolver a pendenga dele. Ele não estava atrás só de um patuá que livrasse ele de todo mal ou que garantisse para ele o sucesso que ele tanto esperava. Ele estava atrás de vida, vida em abundância, e vida eterna. E vida eterna não como quem pensa em futuro, vida eterna como quem tem um vazio do tamanho da eternidade dentro de si, hoje, agora, não é amanhã. Não é quando morrer. Não é para onde você vai daqui para frente. É agora. Esse que voltou, experimentou cura. Tem um nome pejorativo que é dado para quem é evangélico, para quem crê em Jesus. É um quê? Não, esse é um nome bom até. É um crente. Pô, esse cara é crente, né? Já ouviu falar? Alguém falou assim? Ixi, aquela lá é crente, tá ligado? Né? Às vezes é isso mesmo, tá entendendo? Porque às vezes aquilo que ele crê não necessariamente gera solução para as pessoas ao redor. Na verdade, gera mais problema do que solução. Isso é verdade. Sendo muito sincero, não é verdade? Ser crente não é elogio. Ser crente, na verdade, é a base daquele que é, no mínimo, coerente diante do espelho, do tamanho da sua pequenez. De reconhecer, cara, eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou, eu não sei nem de verdade, às vezes, quem eu sou. Eu corro, trabalho todo dia e volto e tal. Alguns morrem, nunca voltaram. Quem nasceu agora não lembra de onde vem, alguns dizem lembrar, mas a verdade é que tem muitas dúvidas. Ser crente é a qualidade daquele que crê em alguma coisa. Ou, no mínimo, pode até crer naquilo que é real mesmo. Eu creio em Deus e creio que Jesus é Senhor e que Ele é Salvador. E que Ele é o Rei do Universo. Mas eu quero dizer para você uma coisa, ser crente, crer que Jesus é real, que Ele é Senhor e que há um Deus, há um Criador, há uma força maior. Crer não muda nada para você, porque a própria Bíblia e o próprio Jesus disse, você crê? Muito bem. Até os demônios creem. Então, ser crente, na verdade, é você estar na qualidade, no patamar do nível de um capeta. Você sabe o que é um capeta? É um rebelde, caído, com poderes espirituais. Mas está subjugado na sua própria condição. Não conhece Deus como Pai. Conhece o poder de Deus, reconhece a grandeza dele, mas não participa dela. E às vezes a nossa mentalidade religiosa, talvez até anti-religião, que também é religiosa, é a ideia de fazer algo para merecer aquilo que nós vamos alcançar, tem nos levado a ter como teto ser um bom crente. O que, na verdade, deveria ser o nosso chão de obviedade. E eu creio nessa noite aqui, para mim é uma noite de festa. A gente tem uma piscina no meio da nossa sala. É um negócio um pouco estranho, não é verdade? Né? Pô, nossa casa na lagoa, né, cara? Pensa, tem uma piscina lá na lagoa, pô, de plástico dessa aí no meio da sala, né? Graças a Deus.
Essa água aqui não é benta, não é santa, não foi orada, e na verdade é santa porque é perfeita, e a água, vamos ser bem sinceros, 2 moléculas de hidrogênio combinada com uma de oxigênio, com tanta pressão, que no final das contas elas se tornam uma só coisa e vira esse negócio aí que a gente conhece como água. Isso aqui é quase um milagre, se a gente for parar para pensar um pouco. Então, o que ela tem de sagrada e santa está nisso, mas é água da SEDAI. Água não transforma a vida de ninguém, no máximo se você esteja muito sujo mesmo. Aí transforma mesmo, né? E a vida das pessoas ao redor, porque se tiver muito sujo, tudo que essa pessoa precisa é de um banho, talvez de um pouco de sabão junto. Assim como ser crente também não transforma a vida de alguém só. Jesus fez algumas orações, mas não muitas conhecidas. Uma delas é o Pai Nosso, onde todo mundo sabe. E a principal palavra no Pai Nosso é justamente o nome da oração no qual a gente conhece, Pai Nosso. E às vezes a gente ora como se fosse Pai meu. Porque ele é até meu pai, ele pode ser até seu pai, mas nós não somos irmãos. E a gente está órfão, não é só de um pai, não é só de origem. A gente está órfão de família. Está órfão da mesa. Está órfão de irmão. É por isso que o pai é revelado no filho. Sem o filho, não há como chegar no pai. E você, às vezes, por causa da sua religiosidade, da sua mentalidade egoísta, hedonista, pensa que o pai é meu, enquanto, na verdade, ele só é pai sendo nosso. Mas Jesus fez uma outra oração e ele estava praticamente no final do ministério dele e ele diz assim, vocês creem agora? Olha que poderoso. Ele diz para os discípulos, depois de todo o tempo com os discípulos, que os discípulos antes não estavam nem no nível dos demônios caminhando com ele. Viram Jesus expulsar demônios, viram Jesus fazer tudo, e através deles mesmos, os discípulos, com a autoridade que Jesus deu, faziam aquilo que era poderoso. Mas não tinham passado nem do nível dos capetas. Olha que terror. E aí Jesus diz, vocês creem agora? Vocês creem que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Vocês creem que quem vê a mim vê o Pai? E aí ele fala, eis que vem a hora e já chegou em que vocês serão dispersos, cada um para suas casas. Só no final do culto, cada um vai para sua casa, por favor. Né? E vocês me deixarão sozinhos, mas não estou sozinho porque o Pai está comigo. O Pai estava em Jesus, completamente revelado. Mas os discípulos, ao olhar para ele, não conseguiam ver. Entanto que ao olhar para Jesus, eles perguntam, Jesus, mostra-nos o Pai. E ele fala, vocês estão comigo esse tempo todo e até agora não viram que o Pai está em mim. E aí ele fala, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Se você puder repetir assim, nele, eu posso ter paz. No mundo vocês vão passar por aflições. Talvez você vá passar por aflições? É o que está escrito? No mundo, talvez você vá passar por aflição? No mundo, quem sabe você vai passar? No mundo, irmão, o próprio Criador está dizendo para você assim, ó, cara, no mundo você vai ter aflição. De duas, uma, você me perdoe. Se você não descobriu ainda que no mundo você vai ter aflição, ou você está anestesiado demais. E aí você pode se anestesiar, a gente é criativo para se anestesiar com um monte de coisa. A gente se anestesia com Netflix, se anestesia com Instagram, com TikTok, com droga, com bebida, com álcool, com mulheres, com homens, com vídeos na internet, com YouTube. A gente se anestesia até com religião, gente. Você pode se anestesiar até em nome de Jesus. Se alguém que todo dia levanta a mão lá, irmão, mas você não conhece o Pai até hoje. Porque a verdade, cara, é que no mundo vocês vão ter aflições e está escrito isso aqui. Mas tenham bom ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim para você, cara, quando você tiver aflição, não fica assustado não.
Tenha certeza que você está vivendo a condição do qual faz parte do mundo. Mas não desanima. Não procura anestesia, não procura atalhos, não procura tomar outros caminhos, não procura resolver a partir das suas próprias capacidades na tentativa de fugir disso, porque essa época nós estamos levantando mestres, coach, pregador, sei lá o nome que você quiser dar, qualquer pessoa que você ouve como orientador, que vão agradar o nosso querer, que vão pregar conforme a nossa vontade, conforme a nossa alma espera, e vão dizer, você chega de sofrer, chega de passar por isso, chega de lutar, o que você tem o melhor para você. Certamente Jesus tem o melhor para mim e para você. Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu... Quem lembra? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar sobre os pastos verdejantes. Aí ele segue, só que a gente para aí. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a sua vara e o seu cajado. Vara e cajado é estranho. Tem vara e tem cajado. Jesus, vai cair iluminado. Jesus acabou de nascer de novo, ser batizado. O Espírito de Deus leva ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Está escrito isso na Bíblia, cara. É loucura isso. Quando a gente pensa que quem leva para o deserto é quem? A gente pensa que é capeta. Mas, na verdade, os capetas estão lá. Mas quem te leva lá para o deserto é o próprio Deus. E ele te leva não é para te destruir, não. Ele leva para destruir em você tudo aquilo que não pertence à eternidade. Ele leva para você saber discernir e perceber aquilo que pertence a você e aquilo que não pertence. Aquilo que alguém imputou sobre você, aquilo que as suas gerações, os seus pais, alguém colocou sobre você. E aquilo que de fato é você. É o próprio Senhor que nos leva pelo vale da sombra da morte. Para que ao passar pelo vale da sombra da morte, a gente seja a pessoa que sabe sentar na mesa. E ele diz aqui assim, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Isso está em João 17. Se você quiser abrir. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o seu nome àqueles que você me deste no mundo. Eram teus e tu os me deste, e eles têm guardado a tua palavra. E é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Mas agora eu vou para ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si. Eu lhes tenho dado a sua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Peço que não os tire do mundo, mas que os guarde de todo o mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. E aí então ele começa a dizer no 20, não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Se você puder dizer assim, a fim de que todos sejam
um. E como tu, ó Pai, estás em mim. Essa parte você não precisa repetir, não, mas ficou bonito assim, né? Como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti, eles também estejam em nós. Todos sejam um. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste. Amém. Presta atenção nisso aqui. E eu quero chamar a atenção para essa parte aqui. De verdade. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Isso aqui é Jesus orando por cada um de nós. E ele está falando assim: a fim de que sejam um, como tu, ó Pai, está em mim, eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Diga assim, para que o mundo creia. Presta atenção, gente. Jesus está falando aqui assim, ó. Quando você tem um encontro pessoal com Jesus e é transformado e passa a estar em Jesus e ter unidade você com Jesus, a sua vida começa a ser transformada. Você passa a ter um outro aroma, um outro cheiro. E isso começa a acontecer de tal maneira com que o mundo, ao olhar para você, ele deixa de ser incrédulo e passa agora a crer que de fato Jesus é real. Só de ver a transformação na sua vida. Ele crê que Jesus é de fato real. Que ele é Deus, que ele é real. Não está falando que o mundo tem uma experiência com Jesus, não está falando que o mundo vê que Deus, quem Deus é. Não, ele está falando que o mundo passa a crer. Só que sendo muito sincero, gente, quem crê está no nível dos demônios. Você crê? Muito bem. Até os demônios creem. Porque ser crente não é difícil. Ser crente é óbvio. Ser crente é só parar de ser ignorante e resistir à nossa pequenez diante do universo, diante de toda a existência, gente. Quantidade de planetas, do centro do universo, um buraco negro, o átomo. Vamos ser muito sinceros, gente. É muito enorme. É muito maior. Você crê que há algo maior do que você? É no mínimo óbvio. Talvez, gente, a nossa religião, a nossa devoção pessoal, a nossa transformação esteja, no máximo, levando o mundo a crer que Jesus é real. Só que o que muda a vida não é crer. Se você puder dizer para mim assim, o que muda a vida não é crer. O que é que muda a vida? Deus plantou em nós um vazio do tamanho da eternidade. Nós fomos criados a partir de uma partícula de Deus. Cada um de nós. É como se Deus, não existe nada fora de Deus. Então Deus, para criar a mim e a você, ele usou da própria matéria dele para nos criar. Só para ficar fácil da gente entender. Só que quando você vive sem ele, sem a relação com ele, você fica com um vazio do tamanho dele. Ele é o quê? Eterno. Ele é infinito. Então qual é o tamanho do vazio que você tem? É por isso que droga não resolve, é por isso que namorado, marido não resolve, é por isso que sucesso, dinheiro não resolve, é por isso que Netflix não resolve, é por isso que medicamento não resolve. Todas essas coisas são só paliativos, anestésicos que resolvem momentaneamente, mas não perfeitamente. Só que tem um problema. Se você tem um quadrado aqui, que ele tem o tamanho do infinito, e existe uma peça que tem um tamanho perfeito, chamado infinito. Ela é feita para encaixar dentro desse buraco perfeitamente, encaixa perfeitamente. Isso aqui é infinito. Se você botar qualquer coisa, essa tampa foi feita para encaixar nessa caixa, não é verdade?
Até que bem mal encaixada, cabe bastante coisa, mas você vai entender a lógica da coisa. Ela foi feita para encaixar, não é verdade? Se eu botar esse negócio, tampou a caixa? Não tampou, né? Preencheu? Não preencheu. Se eu botar isso aqui, botar tudo isso aqui em cima, aqui, ó. Meu Deus do céu, a Ana Luísa vai guardando cada coisa aqui dentro, aleluia. Preencheu a caixa? Você pode encher de coisa aqui. Cabe a tampa? Percebe? Uma coisa pequena não tem tamanho do infinito, mas não tem capacidade de preencher a caixa. Entretanto, impede para sempre da caixa ser completamente preenchida. Mas eu vou te melhorar a condição da caixa, tá? A caixa crê que existe uma tampa que preencha ela completamente. Preencheu a caixa? Só tem uma forma de preencher essa caixa. Você tem que tirar todas as coisas. A caixa foi tampada agora. Uma única coisa que ocupe o trono da sua vida te impede completamente de ser preenchido. Porque o preenchimento é perfeito, é infinito, é completo. Uma só coisa, pequena. Qualquer coisa. A religião fica te dizendo pode, não pode, pode, não pode. Não é sobre pode, não pode. É sobre o que é que preenche de verdade. E Jesus, ele diz assim, não peço por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, a fim de que sejam um como tu está em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um. Diga assim, para que sejam um. Como nós somos. Quem são? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma só pessoa. Eu neles, Jesus em nós, e o Pai em Jesus. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Diga assim, aperfeiçoados na unidade. Unidade e união são duas coisas completamente diferentes. Você já ouviu falar aquela frase? A união faz a força? Já ouviu? A união faz a força? E ela é poderosa mesmo. E eu quero te dizer, ela é uma verdade. E é uma verdade sobrenatural. A união, de fato, faz a força. Só que eu quero te dizer uma coisa. Deus não está com crise de poder. Você sabe qual é o pressuposto de união? Ah, precisamos nos unir aqui. É desunião. O pressuposto de união é uma consciência de separação, onde eu e você não somos um. Quando você soma um com um, fica quanto? Quantos? 2, gente. Isso é o que? Uma união de 2 pessoas. O que Jesus está falando não é isso, não, gente. Porque Deus não está com crise de poder, porque Ele faz o que Ele quiser sem você. É uma questão de autoridade e transformação. Você pode ter força para o que quiser. Mas a força sua, no máximo, vai poder construir coisas que vão ser destruídas nessa terra. Não vai preencher você. Vai mudar coisas externas, não internas. Agora, o que ele está falando ali é de unidade. Unidade, ele está falando de quantos? Unidade é quantos? Um só. Um só. Não é 2, não é 3, não é 4, é um só. E aí ele está dizendo que na medida com que você, de fato, é transformado por estar nele, o mundo, ao olhar para você, crê. Mas na medida que nós começamos, a partir do Espírito que ele plantou em nós, vivemos a partir de uma consciência que nós somos um. O mundo conhece o amor do Pai e a graça do Filho. O que transforma a nossa vida, gente, é conhecer. Você sabe o que significa a palavra conhecer na Bíblia?
A palavra conhecer na Bíblia, ela não tem a ver com informação, não tem a ver com o que você faz na escola. A palavra conhecer é uma palavra no grego que também tem uma outra citação no hebraico também, que significa o ato sexual que o noivo faz com a noiva na noite de núpcias. De tal maneira com que a semente do noivo se torne uma só coisa com o útero, com o óvulo da noiva. De maneira com que ali dentro nasçam quantas vidas, gente? Uma só vida. Naquela vida ali não tem duas pessoas. Tem quantas pessoas ali, gente? Quantas pessoas, gente? Uma só vida. Jesus está dizendo o seguinte, que a transformação pessoal de uma pessoa pode levar o mundo a crer, mas a unidade que é gerada e vivida num corpo, todos aqueles que ao crerem, se aproximarem e experimentarem dessa unidade, eles vão conhecer na sua própria pele o amor. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer uma experiência pessoal, quer dizer vida sendo gerada dentro de você. Não está falando de uma coisa nova, de uma atividade, ele está falando de algo que acontece dentro de você. Uma consciência, uma nova consciência dentro de você. De tal maneira com que não há mais separação de você com o que veio habitar dentro de você. Às vezes a nossa religião, a nossa necessidade religiosa vai fazendo um bando de atividade para a gente tentar preencher o nosso vazio. Enquanto, na verdade, a única coisa que a gente precisa é conhecer o próprio amor do Pai a partir da unidade gerada pelo Espírito na comunhão de pelo menos 2 ou 3 pessoas.